Então, dando aí continuidade à nossa disciplina, falaremos hoje sobre dirofilariose. Trata-se de uma doença infecto-parasitária causada por um nematóide parasito pertencente à espécie Dirofilaria imitis. Por ser um nematóide, o parasito em questão apresentará corpo com aspecto cilíndrico, mostrando-se dioicos. Os nematóides fêmeas mostram-se maiores e mais robustos em relação aos parasitos machos. Em média, a fêmea adulta apresentará cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento. O macho, em média, demonstrará a metade do comprimento da fêmea. Além disto, os machos apresentam a extremidade posterior espiralada, que é uma característica típica entre os filarídeos. O parasito em questão, Dirofilaria imitis, apresenta ciclo de vida heteroxeno obrigatório, uma vez que, ao longo do seu desenvolvimento, verifica a participação sequencial de 2 hospedeiros. Hospedeiros definitivos e os hospedeiros intermediários. Dentre os hospedeiros definitivos, o cão doméstico e outros canídeos silvestres se destacam. Ocasionalmente, gatos e outros felídeos poderão atuar como hospedeiros definitivos. E, muito raramente, um homem. Tá? Desse modo, Dirofilaria imitis apresenta caráter zoonótico. O hospedeiro definitivo é aquele que abriga a fase adulta do nematóide, sexualmente madura, que se reproduz de forma sexuada por reprodução cruzada. Além do cão, estudos epidemiológicos têm afirmado a participação de guaxinins, popularmente conhecidos como mão pelada, e lontras como reservatórios de Dirofilaria imitis. O reservatório é aquele hospedeiro suscetível à infecção
que desenvolve a patência da infecção, porém mostram-se assintomáticos. Nessas condições, o reservatório ele apresenta a capacidade de infectar hospedeiros intermediários, favorecendo com isto a dispersão da infecção no meio ambiente. Sabe-se que a infecção acomete principalmente canídeos, uma vez que mostram-se mais suscetíveis à infecção, bem como ao desenvolvimento da doença clínica. No entanto, a maioria dos cães portadores apresentam-se assintomáticos, desenvolvendo infecções subclínicas. Para a ocorrência da doença no cão, vários fatores predisponentes favorecem. Dentre eles, destacam-se a carga parasitária estabelecida, o número de parasitos que estão edificando a infecção. Quanto maior a parasitemia, a carga parasitária, maior a probabilidade de desenvolvimento de sinais e sintomas clínicos. Tempo de infecção. É sabido que infecções agudas são assintomáticas, subclínicas. O desenvolvimento de desordens clínicas relacionadas aqui com alterações cardiocirculatórias está relacionada a infecções crônicas. Status imunológico do hospedeiro. Cães imunossuprimidos, imunodeficientes, mostram-se mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença quando comparado a cães imunocompetentes. Além disto, fatores que favorecem uma imunodeficiência, como estresse, aqui relacionado a atividades físicas intensas. A foto ao lado, obtida a partir de uma necrópsia de um cão portador, que veio a óbito, ilustra a presença de um enovelado, emaranhado parasitário, estabelecido ao nível de átrio e ventrículo direito. E é claro que as alterações clínicas associadas à dirofilariose são representadas principalmente por alterações
cardíacas e circulatórias, que veremos em seguida. A dirofilariose canina é uma doença de distribuição cosmopolita, sendo aqui notificada em regiões tanto de clima temperado, tropical, quanto subtropical, mostrando-se endêmicas em vários continentes, e países. O Brasil é considerado área endêmica para a dirofilariose canina, apresentando uma taxa de prevalência média em torno de 23%. E vários são os fatores que contribuem para o estabelecimento deste cenário epidemiológico. Dentre esses fatores, destacam aqui a condição climática, que favorece aqui a dispersão da infecção, principalmente entre a população de canídeos. Por apresentar um clima predominantemente tropical, a média pluviométrica e de temperatura anual no Brasil é alta. E isso corrobora para a proliferação de vetores relacionados com a dispersão da parasitose no meio. Assim, a incidência ou a prevalência da dirofilariose está diretamente associada à atividade desses vetores no meio ambiente. O mapa, ilustra a taxa de incidência da dirofilariose canina entre as regiões brasileiras. Notem que a região sudeste apresenta maior taxa de incidência da parasitose. Alguns fatores corroboram para estes valores, como, por exemplo, a maior taxa de densidade populacional de cães. Além disto, existem mais estudos epidemiológicos sobre a doença sendo realizadas no Sudeste em relação a outros estados. Então, isto acaba, de certo modo, suportando esta condição epidemiológica atual. E estes são os hospedeiros intermediários do parasito, que atuarão como vetores biológicos do mesmo. São nematóceras, mosquitos, hematófagos, pertencentes aqui à família Culicidae, dentre os quais os gêneros Aedes e Culex se destacam.
Em relação às espécies, Aedes albopictus e Culex pipiens demonstram aí uma maior relevância epidemiológica na transmissão da infecção para o hospedeiro definitivo. Autores ainda têm incriminado o gênero Anopheles como vetor biológico de Dirofilaria imitis. Vale, contudo, ressaltar que apenas os mosquitos fêmeas apresentarão importância vetorial, uma vez que demonstram comportamento hematofágico. Os mosquitos machos, por serem fitófagos, não atuam como vetores do parasito. Desse modo, a transmissão vetorial de Dirofilaria imitis ficará limitada durante o repasto sanguíneo do mosquito parasitado sobre um hospedeiro definitivo suscetível. Como sabido, o homem atuará como hospedeiro definitivo do parasito, né? Muito raramente. Quando infectado, o homem dificilmente desenvolverá a patência da infecção. Na maioria das vezes, o que é observado é a ocorrência de migrações ectópicas, ditas erráticas. E nessa situação, o parasito relacionado não alcançará a maturidade sexual. Através, então, da circulação sanguínea venosa do hospedeiro, estágios larvais do parasito, tá? Ainda imaturos, alcançarão a circulação pulmonar. E lá desencadeará uma reação inflamatória granulomatosa, que então encapsulará o parasito, que morrerá, tá? Então, levando aí a algumas alterações pulmonares discretas, tá? Sem muita relevância clínica. Em um estudo realizado entre os anos de 1982 a 2008, no Hospital das Clínicas e no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Brasil, foram confirmados 34 casos de dirofilariose pulmonar humana. Numa análise radiográfica, é possível observar a presença de reações radiopacas ao nível de parênquima pulmonar. Estas reações são bastante sugestivas de tuberculose,
bem como de dirofilariose pulmonar humana, tá? Estas alterações se formam mediante a formação de granulomas que se estabelecem encapsulando estágios do parasito, né? Então aqui, ó, o exame radiográfico foi realizado então a biópsia e mediante a incisão, né, do grânulo obteve aqui fragmentos do parasito. No cão, né, que é o hospedeiro definitivo, o euminto em questão alcançará a maturidade sexual primariamente no interior das artérias, né, da artéria pulmonar. Lá reproduzirão sexuadamente. Dependendo da carga parasitária, o nematóide poderá ainda estabelecer no interior do átrio e ventrículo direito, bem como ao nível de veia cava posterior. As fêmeas mostram-se vivíparas. Sendo assim, após fecundadas, liberarão para a circulação sanguínea do hospedeiro larvas L1, que são as larvas de primeiro estágio. Estas larvas são denominadas de microfilárias. As microfilárias permanecerão viáveis por vários meses na circulação visceral do hospedeiro. Porém, quando alcançam a circulação sanguínea periférica, que é a circulação superficial do hospedeiro, favorecem a infecção no inseto vetor, que atuará como hospedeiro intermediário. O mosquito, então, se infecta durante repasto sanguíneo sobre um hospedeiro definitivo parasitado. Durante a ingestão do sangue, o mosquito acaba ingerindo acidentalmente microfilárias, infectando-o. Dentro do mosquito, a larva L1 ingerida evoluirá para larva L2 e para larva L3 por meio de mudas ou equidizes. Uma vez formadas, as larvas L3 se direcionarão para a probóscide do vetor, que nada mais é do que o aparelho bucal do vetor. A larva L3 é considerada a fase
infectante para o hospedeiro definitivo. Esta, então, será inoculada no hospedeiro definitivo suscetível durante etapa de repasto sanguíneo. O período de desenvolvimento do parasito no hospedeiro intermediário é em torno de 2 semanas. Após inoculadas, as larvas L3 migram para tecidos subcutâneos e subserosos no hospedeiro definitivo. E lá sofrerão 2 mudas consecutivas nos próximos meses, evoluindo para larva L5, considerado aqui o adulto jovem. Uma vez formado, o adulto jovem alcançará a circulação sanguínea do hospedeiro e alcançará a artéria pulmonar, primariamente via circulação venosa. Lá atingirão a maturidade sexual, onde se reproduzirão, dando aí continuidade a um novo ciclo de vida. O período pré-patente de desenvolvimento do parasito no hospedeiro definitivo é em torno de 6 meses. Os vermes adultos poderão sobreviver no hospedeiro por vários anos, sendo a patência registrada para mais de 5 anos. Então tem um tempo de vida bastante longo no hospedeiro.